Buenos hermanos, que é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo, estamos no curso Yoga Malandro. Estamos dando continuidade passo a passo aí nesse módulo, penúltimo módulo, que a gente vem fechar. Vamos falar de alienação e alteridade espiritual. Sansara é considerado o mundo como experienciamos, né, nas escrituras do yoga. Continua sendo uma geografia espiritual geradora dos kleshas, os venenos ou causas do mal nos mitos modernos do yoga, estresse. E, portanto, do sofrimento humano. Né? O sofrimento yógico, ao menos entre os brasileiros investigados aqui, vocês viram as entrevistas, parece ainda motivado pelo klesha ignorância avidya. Todavia, bem com o tio no rolê, o klesha ignorância, avidya, agora parece um sofrimento desconhecido gerador de mal-estar alienante. Uma aflição mal definida ou indisposição que não chega a configurar uma doença, disease, pois uma nova realidade sansara se apresenta. Então presta atenção nesse rolê. Você é afastado do ordenador de realidade hinduísta, o motivo de klesha, o motivo da ignorância, se manifesta em você por meio do estresse físico, mas você não sabe de onde vem. Não tem um sacerdote te dizendo qual é que é. Se você é um cristão e tem alguma dúvida sobre a Bíblia, você vai aonde? Tu vai na missa, brother. Trocar ideia com o padre. Se confessa, faz, sei lá, teus baratos tudo lá e sai zerado. Para um yogi, não. Tu vai perguntar para quem? Pro teu professor de formação? Nem sempre eles têm essa abertura e nem sempre eles sabem responder o que te resolve. Mas Sansara continua sendo Sansara nesses novos mitos yogis modernos. É o causador do klesha. Tem um pesquisador chamado Stuart Hay Sarbarker, que a partir do processo ritual que a gente descreveu lá atrás, né, do Victor Turner, associa uma possível experiência mística denominada por samadhi ou liminaridade, ele pega o mesmo rolê, ou estado de divindade interior ao longo do processo gradual da vida yoga. Ele vai dar um nome também de divindade interior. Vem com o tio, calma, não se perturba ainda. Segue o fluxo. Então o que nós chamamos de samadhi, liminaridade, ele vai chamar de um estado de divindade interior que vai se manifestando-se ao longo de um processo gradual de vida yógica. É só praticar, tem que viver o yoga. Segundo ele, o yoga postural moderno, nós, possuidor de uma certa, sente-se possuidor de uma certa divindade. Pense em você. Mas agenciado por suas práticas corporais. Essa divindade pode estar mais evidente em você ou menos, mais forte latente em você ou menos, quanto mais está dedicado à tua prática de yoga. Pegou o rolê, não? Mesmo que percebida muitas vezes como a beleza física ou de um corpo sem doenças, essa divindade interior é, na verdade, um devir yogi, ou uma conquista de uma certa alteridade. Alteridade é o contrário de alienação. Você tem uma sacada de o que está fazendo no planeta. O devir yogi, então, ou essa alteridade espiritual, pode estar edificando ao yogi brasileiro uma disposição ou desejo, quase uma necessidade inata de fluir ou fundir sua percepção com a realidade social em que vive. Então, os yogis brasileiros, ao invés de fugir daqui, eles são, como disse Vivekananda, se não me engano, monge sansari, ao invés de monges ascetas, tá ligado? Em vez de você se distanciar do mundo, você tem que viver no mundo, né? E essa é uma realidade nossa. Você tem que comprar pão, levar teu filho na escola e à noite você vai dar aula de yoga. E tem tua prática de manhã, sei lá, à noite. Muito mais do que uma preocupação por busca pessoal e solitária por Deus, como faziam os yogis antigos, os yogis brasileiros, porque a gente investigou, não sei se são todos os yogis assim, expressam um certo desassossego por mudanças sociais, mas com vista a transformações sociais agenciadas em Kaivalya. Em suma, eu quero dizer o seguinte: estar liberto em vida do sofrimento humano, Kaivalya, enquanto outros sofrem, parece não fazer muito sentido de liberdade espiritual verdadeira a essa nova cosmologia mítica e yoga moderna em evolução no Brasil. Então não é
um trabalho de Kaivalya meio individualista e solitário. Por mais que essas mudanças sociais possam ser traduzidas por alguns acadêmicos em discursos de justiça social, direitos humanos e sustentação planetária, é muito comum esse discurso entre os yogis, eles são pano de fundo. Porque eu compreendo o grande foco do yoga brasileiro é realizar-se em Deus, Ishvara. Calma. Eu sou ateu, calma. Mas isso significa buscar a realidade. O que modificou, pode ser, entre os yogis antigos e hoje, as narrativas míticas de integração com essa nova realidade. Bem cutil. Um yogi antigo se retirava na floresta, na caverna, com seu guru, sei lá o quê, para sacar qual que é a realidade. O yogi moderno não tem como sair fora. Então ele continua em busca dessa realidade, mas essa realidade tem que ser em conjunto com todos, porque ele não vive sozinho, brother. Ele se percebe pertencente à gregaridade. Olha o que o Sarbarker diz aqui, ó. Entre aspas, é o que ele diz. Vem comigo que você vai entender. As deidades do yoga são representações tangíveis do luminoso poder do yoga. A representação simbólica do poder, a alteridade ou antiestrutura que ele se refere aqui, através do qual o praticante de yoga esforça-se para alcançar. Então há uma estrutura social, econômica, política que é vista, tem o banco, tem a empresa, mas o yoga vai percebendo que há então uma antiestrutura, ou é preciso ter uma alteridade para ter uma sacação do que está por trás disso. Bem cutil. Essas deidades como Shiva, Krishna, contribuem na criação de um ambiente que simbolicamente represente uma realidade alternativa ou idealizada que o praticante espera entrar ou fazer parte através da prática. Vem comigo. Eu entendo o que Sarbarker quer dizer aqui, percebo que os yogis brasileiros, essas deidades são luminoso e experienciado, só que não são simbólicos, né? Não são alegorias, são reais. Toda a vivência do yoga não representa mais nada a não ser a própria realidade vivida corporalmente. Sabe aquele final de prática que você tem e fala assim, se traduz como bem-estar, sei lá o nome que você queira dar para isso, estado zen. Nada mais é, dentro dessa nova mitologia, ou pode ser compreendido como estar integrado na realidade. Trabalhos recentes no yoga evidenciam que Sarbarker, quando expõe relatos dos indivíduos, né, que eu entrevistei aqui, com 1 ou 2 anos de prática e leituras dos textos filosóficos de yoga, de uma forma sistemática, um professor ou um mestre, você que fez uma formação para ser professor de yoga, ficou 1 ano ou 2 estudando os textos, fazendo práticas mais regulares, visitando outros professores, ou seja, imerso na filosofia do yoga. Entende o que quer dizer? Se você não fez, converse com seu professor sobre isso. Você vai ver um discurso meio assim, a tomada de coragem por transformar drasticamente os afetos da sua vida. Em outras palavras, esses yogis que se tornaram professores de yoga, nesse 1 ano, 2 anos de prática, vem comigo, você vai entender, foram aos poucos se sensibilizando mais, aumentando o seu grau de percepção, não é místico, nada disso, mas ele vai tendo uma sacação do mundo diferente, de uma representação sobre os outros corpos que o atravessam. Processos rituais, lentos e graduais. Olha aqui a fala de um praticante desse durante esse 1 ano e meio imerso na prática de yoga. Abre aspas. Eu não conhecia nada do yoga. Eu não fazia ideia do yoga e a filosofia que tinha por trás. Sabia o que todo mundo sabe, que a pessoa fica mais calma, que alonga, asanas e etc. É o cara falando. Eu tinha tido um problema no joelho muito sério e tinha ficado 1 ano praticando, mas mancando. E aí superei essa fase. Teve muito de psicológico nesse meu problema no joelho, né? Eu jogava muita frustração e ele não conseguia melhorar. Resolvi que, não, tudo bem, está certo, tem coisas erradas na minha vida que eu preciso resolver arrumar. Um outro.
Eu vejo muito nesse sentido como se realmente várias técnicas e várias maneiras de você conduzir um estilo de vida voltado para o autoconhecimento. Autoconhecimento, autorrealização, lembra lá atrás? Hanegraaff, para o movimento Nova Era, é o mesmo de busca por Deus, que consegue integrar realmente as várias facetas da vida. Desde a sua vida conjugal, sua vida profissional, a sua vida com relação ao teu corpo, com tudo. Mas, acima de tudo, é esse grande objetivo de autoconhecimento no sentido da libertação mesmo, de moksha, kaivalya. No momento quando eu via o yoga ainda como uma técnica, ou seja, ali eu vou praticar yoga e você toma contato com as certas coisas, entra em certos tipos de pontos de vista com relação às coisas e depois você entra em outras práticas de trabalho e vê que tudo motiva a prática do yoga. Hoje, para mim, o yoga é um estilo de vida, uma maneira de ver o mundo e, consequentemente, a gente mesmo. Mas no início não era. Como eu falei, eu tinha um interesse desde o início que era uma questão física. Então entenda, o relato de duas pessoas em formação para ser professor de yoga deixa muito claro as mudanças de vida que a prática de yoga motiva a eles. E não tem descrição de anjos, demônios, espíritos ascensionados, não. Está sempre relacionado à vida vivida da vida real. Então é deveras importante de compreender a questão da alteridade. Isso é alteridade. É quando eu tenho uma sacada sobre mim mesmo, que é ao contrário da alienação, quando eu não sei de nada que está acontecendo. Então o yoga pode tanto alienar mais você, sobretudo aqueles caras com discurso voltado para uma era de ouro do yoga que eu tenho que resgatar ou ir atrás, quanto aumentar a sua alteridade, ou seja, aumentar a sua sensibilidade do seu corpo, da sua alma, da sua mente, com a sua mulher, com a sua casa, com o seu bairro, com o mendigo da rua, com as suas contas bancárias, sei lá, mas com a tua vida, cara. Então, em vez de fugir de samsara, geralmente aquele primeiro yoga que eu te falei, que aliena com yoga, ele foge de samsara, ele foge da vida. Vai para a Índia e fica um ano lá. Ele foge de samsara, ele foge da vida dele. No yoga moderno, o yoga moderno, melhor dizendo, ele convida os yogis modernos a enfrentar a sua vida. E é esse o rolê, malandrão. Tá pensando o quê? Quer ser só descrição histórica? Então, um mito do yoga novo não é mito tipo Joseph Campbell, uma coisa meio, Deus. Não. Mito é uma construção que faz a sua vida ter um sentido. Então, entenda, ela encerra em si, essa alteridade, um poder de capacitar o luminoso Sarbacher, né? De ver potenciais novas realidades para se viver. Em sociedades calcadas por discursos relativos sobre verdades, múltiplos ordenadores de realidade, um yoga que capacita você a ver o mundo melhor, esse é o yoga moderno. Esperamos na próxima aula.